Então, hoje eu estou recebendo aqui o Dani Oliveira, diretor, também líder executivo, e também trabalhou com estratégia, vendas e desenvolvimento de negócio, aviação, que eu adoro, por sinal, modelos de negócios orientados por IA, inteligência artificial, para quem não sabe o que é IA, mas imagino que saibam. A transição energética, ele fala lá de São José dos Campos, São Paulo. Pode se falar. Isso aí. Boa noite a todos. Boa noite, Nídia. Obrigado pelo convite. Um imenso prazer estar aqui com todos. Eu acho que a gente tem um bom bate-papo durante essa 1 hora. Obrigada. A honra é toda minha. Seja muito bem-vinda ao meu canal, Dani. Que seja a primeira de muitas, viu? Quais são os principais componentes da infraestrutura aeroportuária? Legal. Bom, a infraestrutura, aeroportos ou infraestrutura aeroportuária, é um sistema de transporte muito complexo. E é por isso que é considerado um sistema de transporte, né? Então, ele é projetado, essa infraestrutura, ela é projetada para atender aeronaves, passageiros, cargas e veículos, né? Então, o ônibus que chega ao aeroporto, o carro que vai levar você até o aeroporto, então tudo tem que estar integrado, né? E isso fornece, então, toda uma infraestrutura necessária para permitir que os passageiros e as cargas se transfiram desses outros modos de transporte, de superfície, para o modal aéreo e vice-versa. E, obviamente, permitir que as empresas aéreas decolem e pousem suas aeronaves com total segurança. Os principais componentes, então, desse sistema, eles são geralmente agrupados em 3 áreas funcionais e que são interligadas, tem essa super correlação. E elas se enquadram em 2 categorias, que é o que nós chamamos de lado ar, ou airside em inglês, e lado terra, o landside em inglês. Então, essas 3 são as área de manobra, o airfield, que é o lado ar, que basicamente talvez não seja a palavra correta, mas são as instalações físicas para a operação das aeronaves, né? E isso tem que seguir padrões rigorosos globais de construção e operação. Então, temos as pistas de pouso e decolagem, também chamadas de PPD, pista de pouso ou decolagem, em inglês runway, são as superfícies para a operação crítica dessas aeronaves. Temos as pistas de táxi, ou as taxiways, que vão garantir a movimentação das aeronaves no solo. Temos os pátios de aeronaves, em inglês chamado aprons, né, que basicamente são os estacionamentos para o embarque e desembarque, reabastecimento e até mesmo manutenção das aeronaves. Dentro desse área de manobra, nós temos também os equipamentos de auxílio à navegação, o caso do ILS, a torre de controle, né, de tráfego aéreo, sistemas de iluminação e de sinalização, e a infraestrutura de segurança e apoio, que vai desde as instalações de combate a incêndio e também os parques de abastecimento de aeronaves. Bom, então essa é a primeira componente. Depois a segunda componente é o terminal aeroportuário, o Airport Terminal. Esse fica do lado terra. Basicamente ele faz o quê? A transição dos passageiros e bagagem, que estão no lado terra, para as aeronaves, que estão no lado ar. E aí a gente tem sistemas de pátio e portões, ou gates, que faz a gestão, né, de acordo com as características das aeronaves, o processamento de passageiros, check-in, segurança, portões de embarque, serviços de inspeção, manuseio de bagagem, aí tem desde a coleta, classificação, distribuição, e aí quando você chega naquele destino, a retirada da bagagem, e as instalações comerciais e serviços, lojas, alimentação, aluguel de carro. Por último, essa última componente, o acesso terrestre, a gente não pode esquecer, né? Você precisa de chegar no aeroporto, você precisa de sair do aeroporto, né? Esse é o ground access, no lado terra, e aí gerencia o movimento de veículos e pedestres de e para o aeroporto, né? E a gente não pode esquecer que também existem essas infraestruturas de apoio, aí instalações para manutenção do aeroporto, catering, órgãos governamentais. A gente tem que parar e pensar nessa, assim, um aeroporto, um grande aeroporto, médio, grande aeroporto, é como se fosse uma cidade. Você tem
milhares de pessoas transitando diariamente lá. Então, nós temos a Polícia Federal, Receita Federal, a Vigiagro, a Anvisa, Polícia Civil e também a Central Elétrica para garantir o funcionamento de todos os equipamentos. É uma engrenagem gigantesca, né? Porque enquanto as pessoas, enquanto passageiro, a gente está saindo do avião, ali no Fingers, né? Já tem gente lá embaixo, no avião, que a gente não vê, já olhando tudo, né? Se teve alguma avaria na aeronave, e pneu, e coloca calço e tudo mais, né? E a gente não está vendo isso. Nisso que a gente está saindo, já vem o pessoal da limpeza, né? De trás para frente, e tudo está acontecendo para o outro pessoal já pegar a aeronave para sair. Esse é um excelente exemplo, Nídia. Assim, o que eu me recordo, basicamente, toda essa operação abaixo da asa, né? O passageiro está em cima da asa, então ele não consegue ver toda a complexidade da operação quando a aeronave está estacionada e aí o passageiro está desembarcando ou embarcando. Mas ali embaixo você tem 150 atividades diferentes sendo realizadas simultaneamente, né? Por dezenas de atores, e isso com a maior segurança. Eu costumo dizer, né? Exatamente, eu costumo dizer que quando eu era criança, apaixonado em Fórmula 1, a época do Senna lá, né? 1990, 91, 92. Eu também. E ficava surpreso de ver o pit stop naquela época, 8, 9, 10 segundos, né? Hoje um pit stop de Fórmula 1 está na faixa aí de 3, 4, às vezes 2,5 segundos. É muito rápido. Mas se a gente parar para pensar que uma aeronave com 180 passageiros, quando ela toca na pista, e aí ela passa pela taxiway, depois no apron, e aí vai até o seu estacionamento, né? Desembarca as pessoas, depois embarca as pessoas, reabastece, retira bagagens, coloca bagagens, faz todos esses procedimentos, e você consegue fazer isso em 30 minutos, às vezes 25 minutos, isso é mais genial do que o pit stop de uma Fórmula 1.